Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai resolver a prova do Instituto Federal de Minas Gerais referente ao processo seletivo do ano de 2018. Então eu vou dividir esse vídeo em duas partes. E nessa primeira parte eu vou estar resolvendo algumas questões e para o vídeo não ficar muito longo eu vou dividir ele em outra parte. E aí eu vou estar postando essa parte futuramente, daqui em breve. Enfim, agora vamos fazer a leitura da questão então 16. Jair encontrou em uma velha caixa de seu pai um jornal com a tabela do Grupo do Brasil da Copa do Mundo de 1970. Entretanto, devido à ação do tempo, alguns números dessa tabela estavam apagados conforme apresentado a seguir. Então aí a gente tem a tabela e logo em seguida está dizendo assim: considerando que o saldo de gols é igual à diferença entre o número de gols a favor e o número de gols contra, Jair concluiu que era possível encontrar os números apagados. O saldo de gols do Brasil aqui, gente, é igual à diferença, tá? Faltou isso. Erro de digitação aí. Então, vamos lá. Bom, para resolver essa questão, então ele deu essa informação aqui que é super importante, ó, que o saldo de gols é igual à diferença entre o número de gols a favor e o número de gols contra. Então, para a gente achar o da Inglaterra, ó, o número de gols contra da Inglaterra, é super fácil. Então, vamos fazer isso primeiro, porque isso vai ajudar a gente a descobrir o saldo de gols do Brasil, vocês vão entender logo. Então, o saldo de gols, 1, é igual à diferença entre o número de gols a favor menos o número de gols contra, que a gente vai chamar de x, que a gente não sabe. Então, quando a gente resolver isso aqui, a gente vai achar que x é igual a 1. Então, o número de gols contra da Inglaterra é 1. Lembrando que esse número de gols contra está se referindo ao número de gols que um determinado time levou do seu time adversário, tá bom? Então, com isso, a gente pode concluir que o número de gols a favor tem que ser igual ao número de gols contra. Por quê? Porque se um time fez um gol, o seu time adversário ele tem que estar levando esse gol. Então, o número de gols a favor tem que ser igual ao número de gols contra. Se a gente somar aqui, o número de gols a favor vai dar 16. E se a gente fizer essa soma aqui, esse número aqui vai dar 13. Então, para a gente saber o número de gols contra, a gente percebe que está faltando 3 gols para chegar em 16, então a gente sabe que o Brasil ele fez 3 gols contra, porque esse número aqui tem que dar igual a essa soma aqui. Então, para a gente saber o saldo de gols, é bem fácil. Então, o saldo de gols do Brasil, que é o que eu não sei, vou chamar de Y, é igual à diferença entre o número de gols a favor, então 8, e o número de gols contra, menos 3. Então, o saldo de gols do Brasil é a alternativa C, 5 gols. Bom, agora para a próxima questão, então. Em um triângulo retângulo ABC, retângulo em A, traça-se o segmento AD perpendicular ao lado BC do ponto D. Os segmentos AB, AC e BC medem respectivamente 6 cm, 8 cm e 10 cm. A soma das medidas dos catetos do triângulo ABC e dos segmentos AD em centímetros é. Então, primeiramente, a gente vai desenhar aqui um triângulo retângulo. Lembrando que o triângulo retângulo é aquele que possui o ângulo reto, né? O ângulo de 90 graus. Então, fala que ele é um triângulo ABC retângulo em A. Então, significa que o ponto A vai ser esse daqui. E, consequentemente, o ponto B e o ponto C, então, vai ser esse aqui. E tá falando que vai se traça-se o segmento AD perpendicular ao lado BC. Qual que é o lado BC? Esse daqui. Então, vai se traçar um segmento A até D perpendicular ao lado BC. Então, agora é só a gente observar isso aqui, ó. Então, AB mede 6 centímetros, então 6. AC mede 8 centímetros, então 8.
E BC mede 10 centímetros, então 10. Então, agora a gente quer descobrir quanto que é a medida do segmento AD, para a gente poder somar com as medidas dos catetos. Então, para a gente descobrir isso, basta a gente então quer descobrir isso daqui, ó. Vou chamar de H. Então, para a gente descobrir isso, tem uma fórmula, que é uma propriedade trigonométrica. Se vocês não conhecem essas fórmulas dessas propriedades trigonométricas, eu vou deixar o link de um site que tem todas as propriedades trigonométricas, todas essas fórmulas. E aí, a parte de fórmula, né, gente, é mais decoreba mesmo. E tem uma fórmula que ela fala que assim, A vezes H é igual a B vezes C. A é a hipotenusa, então é 10. H é o que a gente quer descobrir, a gente não sabe. E B e C são os catetos. Então, aqui vai dar 10H é igual a 48. H é igual a 4,8. Então, a gente achou a medida do segmento AD. Ele quer a medida do segmento AD somado à medida desses dois catetos aqui. Então, vai ser 4,8 mais 6 mais 8. Isso vai dar 18,8. Então, a alternativa correta aí seria a letra B. Bom, a próxima questão está dizendo o seguinte. O lucro de uma empresa pode ser encontrado por meio do modelo matemático L de x igual a 3x ao cubo menos 48x quadrado, sendo x a quantidade de peças vendidas em um mês. No mês de janeiro, foi vendido um determinado número de peças, que não gerou lucro nem prejuízo. A quantidade de peças vendidas no mês de janeiro corresponde a um número cuja soma dos algarismos é. Então, ele deu essa função aqui pra gente, L de x, e ele tá... Então, ele tá falando aqui pra gente que não gerou lucro nem prejuízo. Que um determinado mês foi vendido um número de peças e não gerou lucro nem prejuízo. Se não gerou lucro nem prejuízo, basta a gente igualar essa função aqui a zero, porque não gerou lucro nem perda. Então, igual a zero. E aí, é só resolver isso daqui. Para a gente resolver isso aqui, a gente pode fazer por fator comum em evidência. Então, a gente coloca aqui o fator comum em evidência, que seria o x quadrado, que multiplica 3x menos 48. Igual a zero. Aí, a gente resolve isso aqui. A gente vai achar que x1 é igual a zero. E o x2... Então... E aí, o x2, então, aqui vai dar 16. Ok? Só que ele quer saber a soma dos algarismos desse número. Então, a gente vai ter que somar 1 com 6 e a soma vai dar 7. Então, a alternativa correta aí seria a letra C. Próxima questão 19, está falando o seguinte. No mês de fevereiro, um estudante comprou 4 cadernos iguais e 5 lápis do mesmo modelo e marca e pagou um total de R$ 87. Em agosto, percebeu que os preços dos cadernos lápis estavam iguais aos que ele havia comprado. Então, resolveu comprar mais 3 cadernos e 2 lápis, pagando R$ 60 pelas mercadorias. Qual o preço em reais de cada caderno comprado? A gente consegue perceber que esse daí é um exercício de sistema de equação de primeiro grau. Então, a gente pode chamar, por exemplo, o x, os cadernos, e o y, os lápis. Ok? Então, agora é só interpretar o problema. Se ele está falando que o estudante comprou 4 cadernos, então 4x mais 5y é igual a R$ 87. E depois ele comprou mais 3 cadernos, então 3x, 2 lápis, 2y, é igual, então, um total de R$ 60. Agora, a gente pode resolver esse sistema. Para resolver esse sistema, eu vou resolver pelo método da adição. Pelo método da adição, eu vou querer cortar esse daqui com esse daqui. Esse 5y com esse 2y. Então, para eu poder cortar esse 5y com esse 2y, eu vou multiplicar essa equação toda de cima por 2 e essa equação
toda de baixo por menos 5. Por quê? Porque aí o 5y vai virar 10y e o 2y vai virar menos 10y. E eu vou conseguir cortar. Então, isso daqui, quando eu passar pra cá, vai dar 8x mais 10y é igual a 174. E a de baixo vai ficar menos 15x menos 10y é igual a menos 300. Então, corto e corto esse daqui com esse daqui. E aí, agora a gente soma, né? Esse e esse. Então, menos 7x é igual a menos 126. Multiplica por menos 1, que vai dar 18 ao resolver essa divisão. Então, a gente já achou o preço do caderno aqui direto. Ele está pedindo o preço do caderno, então a gente não precisa achar o preço do lápis. Então, a gente já marca aqui diretamente 18, letra B. Agora, vamos para a questão número 20. Uma empresa de materiais de construção vende tijolos maciços ao preço de R$ 5,50 por decímetro cúbico. Cada tijolo maciço, com o formato de um paralelepípedo retângulo, possui 5 cm de largura, 12 cm de altura e 24 cm de comprimento. Sabe-se que 1 decímetro cúbico é igual a 1.000 cm cúbicos. Ao comprar 150 desses tijolos, uma pessoa pagaria em reais. Esse problema você pode resolver de dois jeitos. Você pode deixar para passar Você pode fazer o problema todo em centímetros e passar para decímetros cúbicos depois, né? Porque o preço está dado em decímetros cúbicos. Ou você pode passar já direto para decímetros cúbicos. Então, eu vou fazer assim. Eu vou passar já direto agora. Então, a gente pode chegar ao quê? Se ele deu o preço em decímetro cúbico, mas as dimensões estão em centímetros. Então, vamos transformar essas dimensões para decímetros cúbicos. 5 centímetros é igual a 0,5 decímetros. Por quê? Porque 1 centímetro é igual a 0,1 decímetro. Vale muito a pena a gente estudar aquela tabela de conversão de medidas, né? De aquela escalinha de conversão. Então, agora deixa eu passar as outras medidas também. Então, 12 centímetros é igual a 1,2 decímetros. E 24 centímetros é igual a 2,4 decímetros. Ok, então agora a gente já sabe isso. Agora vamos calcular o volume desse paralelepípedo, né? Porque um tijolo ele tem o formato de um paralelepípedo. Então, para a gente calcular o volume de um tijolo que tem formato paralelepípedo, a gente tem que multiplicar a largura pelo comprimento pela altura. Então, a gente vai multiplicar isso daqui tudo. Então, vamos multiplicar 0,5 vezes 1,2 vezes 2,4. E isso daqui tudo vai dar um total de 1,44 decímetros cúbicos. Então, lembrando que o volume ele é sempre expresso em decímetros cúbicos. Se está falando que é 5,50 por decímetro cúbico, então P é igual a 5,50 vezes 1,44. P, então, vai ser igual a 7,92. Então, esse aqui vai ser o preço. Só que também a gente tem que descobrir o preço total. O que seria esse preço total? Seria o 7,92, que é o preço de cada tijolo, multiplicado por 150 tijolos, que é a quantidade que ele quer comprar. Então, ao fazer essa conta aí, a gente vai achar como resultado 1.188. Então, a alternativa certa seria a letra B. Bom, agora o último problema que a gente vai estar resolvendo no vídeo de hoje vai ser o problema 21. Então, vamos lá. Ao analisar a lagoa de uma cidade, uma ONG observou que estava morrendo, em média, 800 peixes por mês, devido à baixa oxigenação da contaminação por causa de resíduos hospitalares. Estima-se que, naquele mês, ainda havia na lagoa 16 mil peixes vivos. Desconsidere o nascimento de novos peixes e considere que essa média mensal de morte continue constante.
pode-se dizer que daqui a um ano a quantidade de peixes vivos nessa lagoa será de... Então, essa questão aqui é super fácil. Por quê? Fala que morre, em média, 800 peixes por mês. E essa é uma quantidade linear, ou seja, praticamente todo mês estão morrendo aproximadamente 800 peixes. Então, basta a gente multiplicar 800 vezes 12, né, que são 12 meses do ano, e a gente vai achar um resultado de 9.600. Porém, não é para marcar a alternativa D, a alternativa B, porque a alternativa B não está correta. Por quê? Porque a gente tem que tirar os 16 mil peixes vivos, então 16 mil, que são a quantidade total de peixes vivos, menos 9.600, que é a quantidade de peixes que morreram, né, durante ao longo desse ano. E a gente vai obter um total de 640, que seria aí a quantidade. Então, a alternativa certa, letra C, 6.400. Bom, gente, então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, porque eu pretendo estar trazendo outras questões dos institutos federais, pretendo também estar trazendo dicas de como estudar para a prova, porque eu sei que no final do ano vai ter processo seletivo para o Instituto Federal. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima.